Volume 8. Capítulo 4. Uma vez que o portão oeste de Volupta foi visto, Kyo tirou uma capa cinza com capuz de dentro de sua bolsa de couro e a vestiu. Não era a maior das bolsas, o que me fez pensar em como a coisa realmente cabia dentro dela. Olhando mais de perto, a capa era tão fina que era quase transparente. Ou deveria ser, mas ela bloqueava a luz e nem sequer se movia com a brisa da praia, o que significa que deve ter sido feita com um material especial. Azuna e eu usávamos capas com capuz com frequência em nossas atividades mais clandestinas, então eu não podia deixar de desejar ter uma, assim como Argo, sem dúvida, mas não podia simplesmente pedir a ela. Tudo o que eu podia fazer era rezar para que ela fosse oferecido como recompensa de uma missão. Kyo passou pelo portão, com sua roupa de empregada totalmente escondida agora, e nós a seguimos de perto. O horário atual era um pouco antes das 2 horas da tarde. A corrida diurna da Arena de Monstros começava às 3, então as pessoas estariam começando a se reunir no espaço em frente ao cassino neste momento. A maioria delas seriam NPCs, eu supunha, mas se Kibaú e Lindy pretendiam recuperar aquelas milhares e milhares de fichas, a AUS e a DKB também estariam fortemente representadas. E já havia passado tempo suficiente para que mais jogadores de nível médio estivessem chegando ao cassino vindos de Lectio, imaginei. Além disso, havia guardas totalmente armados na entrada do cassino. Embora fosse verdade que eu desejava ter um capuz para esconder meu rosto, assim como minhas companheiras, se nós três estivéssemos agasalhados dessa forma nesse calor, certamente chamaríamos atenção. Mas os guardas provavelmente foram contratados pelo cassino, não pela família Corley diretamente, e eu estava usando aquele saco na cabeça quando fiz aquela cena nos estábulos, então eles não sabiam quem eu era, eu esperava. Por enquanto, Kyo caminhava pela rua com muita certeza, então eu só podia obedecer e seguir. O espaço em frente ao cassino estava tão movimentado quanto eu esperava, havia até mesmo pessoas vestidas com equipamentos de batalha completos, que eu supunha serem jogadores. Segui o manto cinza, mantendo minha cabeça baixa. Mas Kyo não se virou para o cassino. Ela entrou diretamente em uma pousada na rua principal. Não era exatamente o hotel de luxo no terceiro andar do cassino, mas o saguão de entrada era bastante agradável. Olhei em volta e me aproximei para perguntar a Kyo: a Lady Nirnir está aqui, em vez de estar no cassino. Apenas me siga, disse ela, então não tive escolha a não ser segui-la. Kyo passou pelo balcão e por um concierge de colete preto, caminhando rapidamente por um corredor escuro. Ela parou em frente a uma das portas, retirou um anel com pelo menos uma dúzia de chaves de sua capa, selecionou uma e destrancou a porta. O quarto era de solteiro, bastante agradável, mas pequeno, e não havia ninguém lá dentro, nem mesmo Nirnir. Se eu fosse um NPC, você veria um ponto de interrogação sobre minha cabeça tão grande que pensaria que eu tinha uma missão a oferecer. Kyo tirou a capa cinza e a dobrou até que não fosse maior do que uma carteira, guardando-a novamente. Depois, exalou o ar e foi até o armário no canto. Observei por cima de seu ombro enquanto ela abria as portas. Lá dentro não havia nenhuma única peça de roupa de Nirnir. Mas Kyo entrou no armário vazio, pegou a barra prateada do cabide e a girou para a frente. Ele se moveu, depois fez um clique. O painel traseiro do armário rangeu e girou para trás. Uau! Eu gritei, chocado. Mas, algumas piscadas depois, percebi que Argo estava muito quieta. Na verdade, ela estava sorrindo presunçosamente. Você sabia sobre isso? Passei por esta sala quando entrei, na primeira vez, respondeu ela. Isso esclareceu tudo para mim. Ah, estou vendo. Por cima do ombro de Kyo, vi uma passagem escura na parte de trás do armário, que levava a outro lugar. Na verdade, só havia um lugar para onde ela poderia estar indo. Kirito, Argo, vocês primeiro, disse a guerreira, voltando-se para nós. Claro. Argo deu de ombros e foi direto para o armário. Eu a segui sem dizer uma palavra. Não era grande o suficiente para ser um closet, mas sem nenhuma gaveta embaixo, não precisei levantar muitos pés. Além do painel traseiro, que se abria em 90 graus como uma porta, as superfícies eram todas de pedra, exatamente como se espera de uma passagem secreta. Ela tinha menos de 60 centímetros de largura, o que era suficiente para que Argo e eu passássemos direto se encolhêssemos os ombros, mas um jogador maior como Ágil teria de andar de lado. Esse pensamento me fez pensar onde estariam o amigável guerreiro do machado e seus companheiros do Esquadrão Bru neste exato momento. Enquanto isso,
A Argo parou a cerca de 2 metros da passagem. Virei-me para trás, tomando cuidado para não arranhar meus ombros, e vi Kyo entrando no armário. Ela fechou as portas duplas do armário por dentro, deu um passo para trás na passagem e empurrou o painel de volta à sua posição original. Ele se encaixou no lugar e, em seguida, ela puxou para baixo uma alavanca localizada no alto da parede, acionando uma fechadura com um som metálico de raspagem. Parecia um trabalho tedioso se você não conhecesse todos os passos, e não havia como passar por outra pessoa no espaço apertado, e foi por isso que ela se certificou de que Argo e eu entrássemos primeiro. Quando o painel do armário se fechou, a passagem ficou escura por um breve momento, mas uma luz fraca vinda do fundo iluminou o caminho. Havia claramente algum tipo de fonte de luz instalada aqui, mas não era laranja de chamas, em vez disso, era um misterioso tom verde pálido. Fiquei imaginando o que seria. Continue em frente, Argo, disse Kyo. É isso mesmo. Apressei-me em seguir a negociante de informações, que desceu uns 30 metros pela passagem antes de virar à direita em um local onde um objeto misterioso estava fixado na parede. Havia um buraco de cerca de 15 centímetros de lado na pedra, de onde saía um galho grosso e curto que emitia uma luz verde fraca. Na verdade, não era o galho que estava brilhando, mas um cogumelo estreito na extremidade. Era um cogumelo fogueira. Murmurei, parando. Atrás de mim, Kyo comentou. Você os conhece? Suponho que sua amizade com os liusulanos não seja apenas para se exibir. Bem, não é só para mostrar, murmurei, o que foi mais confuso do que eu pretendia. Encolhi os ombros em sinal de constrangimento e virei a cabeça para perguntar, de qualquer forma, por que há um cogumelo fogueira aqui? Pensei que eles morressem assim que você os arrancasse da floresta Lozero. A luz em si não era brilhante, mas era uma excelente fonte de luz de emergência. Vários jogadores da versão beta tentaram coletar os cogumelos como uma ferramenta, inclusive eu. Mas não importava o cuidado com que você o fizesse ou o recipiente em que os colocasse, os cogumelos murchavam e se transformavam em nada em apenas 10 segundos. Não acredito que eles os tornariam colhíveis na versão completa. Eu deveria ter enchido uma garrafa com eles. É isso mesmo, disse Kyo, acabando com minhas esperanças imediatamente. Ela me instruiu a dar 2 passos mais para dentro para que pudesse inspecionar o brilho pálido do cogumelo. Se você tirasse esse cogumelo fogueira do galho, ele morreria imediatamente. Mas para explicar por que este ainda vive, seria necessário que você fizesse um juramento à lei de Nirnir e entrasse a serviço da casa Nashoi. Sob seu olhar solene, encolhi meu pescoço em meus ombros até o máximo possível. Eu vou a pensar sobre isso. A empregada armada deu um risinho, o que me pegou tão de surpresa que fiquei olhando para ela na luz verde. Em seguida, seu sorriso desapareceu e ela voltou a ser fria e severa. Não temos tempo. Vamos em frente. É isso mesmo, disse Argo, continuando a descer o túnel. Apressadamente, voltei a me virar e segui sua pequena figura. Havia galhos de cogumelo fogueira a cada 30 metros ou mais na passagem, e eu havia contado 5 deles quando finalmente vi o final. Dessa vez, não passamos por um armário, a passagem se transformou diretamente em um conjunto de escadas. Ela me lembrava a escada em espiral do estábulo do Scorloi, mas com a metade da largura. Depois de Argo, subi as escadas, que se mostraram quase intermináveis. Eu havia perdido toda a percepção de quantos degraus ou quantos andares havíamos subido. Quando finalmente pararam. Dali, era outro corredor apertado. Viramos à direita, depois à esquerda, depois à direita novamente e finalmente chegamos ao nosso destino. A passagem estava bloqueada por um painel de aparência pesada, com uma pequena alavanca no alto da parede à direita. Ela era alta o suficiente para que eu conseguisse alcançá-la se me esforçasse ao máximo. Mas isso significava... Droga, não consigo chegar lá em cima, disse Argo, tentando alcançar a alavanca. Mas, mesmo na ponta dos pés, ela tinha 15 centímetros a menos. Ela poderia alcançá-la pulando, é claro, mas ela era tão delicada que provavelmente se quebraria com o peso de uma pessoa inteira de uma só vez, mesmo uma pessoa pequena como Argo. Supondo que fosse quebrável, para começar. Por falar nisso, sinto que isso já aconteceu várias vezes antes. Pensar em lembranças antigas me fez agir subconscientemente, agarrando Argo pelas axilas e levantando-a. Von, ela gritou de forma bizarra, o que me fez perceber o quanto minha ação era estranha. Mas eu não podia simplesmente deixá-la cair agora.
Levantei a mulher que estava se debatendo e disse, o mais calmamente que pude, pronto, puxe-a para baixo. Não me trate como uma criança, protestou ela, mas puxou a alavanca mesmo assim. Ela fez um clique agudo, e o painel que bloqueava o final da passagem se abriu. Satisfeito, abaixei minhas mãos. Assim que os pés de Argo chegaram ao chão, ela se virou para mim e apontou um dedo em meu rosto. Que boy, quem lhe ensinou que é aceitável agarrar uma mulher assim? Desculpe, desculpe. Pareceu-me a coisa certa a fazer. Fazer? Você não faz esse tipo de coisa com a Chan, não é? Não, não, eu não quero, eu não quero. Insisti, balançando a cabeça. Eu não estava pensando em Azuna, mas em uma lembrança de minha irmã, Sugurra. Quando ela era pequena e estávamos saindo de casa, ela sempre queria ser a única a apagar a luz da entrada, então eu tinha que levantá-la. Parecia difícil de acreditar agora, já que tínhamos apenas um ano de diferença, tecnicamente, meio ano, mas até ela entrar no jardim de infância, eu me lembrava de que Sugurra era realmente muito menor e mais fraca do que as crianças de sua idade. Somente quando ela começou a frequentar a escola primária e a treinar kendo é que ela cresceu como uma erva daninha, alta e saudável. Era um exemplo de como nunca se sabia como as crianças iriam crescer, mas tudo isso era apenas uma distração mental do que estava acontecendo comigo. Argo finalmente abaixou a mão e disse, da próxima vez que você tentar uma façanha como essa, vou cobrar dinheiro de você. De dinheiro? Para quê? É o imposto sobre o aperto lateral, ela disse, virando-se com raiva. Eu exalei fracamente. Achei que tinha ouvido risadinhas por cima do ombro, mas a única pessoa atrás de mim era a senhorita Kill, que estava disputando com o ferreiro elfo negro do terceiro andar o título de NPC mais hostil, então eu tinha certeza de que meus ouvidos estavam me enganando. Além do painel que Argo abriu, havia um conjunto simples de portas, que ela empurrou para abrir. Um pouco de luz entrou na passagem. Não era verde, mas laranja, luz de uma lanterna clássica. Eu a segui e me vi em uma câmara apertada com pequenas hastes de metal fixadas nas paredes de ambos os lados, nas quais estavam penduradas roupas femininas. Se fosse maior, eu poderia pensar que havíamos entrado em uma loja de roupas. Todas as roupas eram vestidos de festa, vestidos e camisolas de ótima aparência. Cada um deles parecia ser bem pequeno. Depois de avançar um pouco mais e me virar, vi que a saída pela qual eu tinha acabado de passar era um armário vermelho-marrom brilhante desse lado. Assim como a entrada da pousada, a saída também estava disfarçada. Por outro lado, considerando a maneira como era usada, talvez esse lado fosse a entrada. Kyo saiu por último e girou o poste na parte superior do armário para dentro, o que fez com que o painel traseiro se fechasse e se encaixasse no lugar. Ela fechou as portas do armário e se virou. Todas essas roupas são da Lady Nirnir? Sussurrei. É isso mesmo. Não toque nelas com suas mãos sujas. Dei-lhe um sorriso sem jeito e depois examinei novamente os vestidos nas paredes. Sob uma nova luz, pude ver que alguns eram vermelhos, azuis e roxos, mas a maioria era preta. Nirnir talvez gostasse de roupas pretas, ou talvez todo preto lhe desse um bônus para se esconder. Não. Uau! Isso vai ser difícil, não é? Quando Lady Nir ficar maior em breve, ela terá que comprar um guarda-roupa totalmente novo, aposto. Esse foi o primeiro pensamento que me veio à mente, mas Kyo apenas me deu um olhar estranho e não disse nada. Depois de pensar melhor, percebi que os NPCs crianças em Aincrad talvez não crescessem de fato. Na verdade, embora isso não acontecesse em todos os RPGs, era rara exceção que realmente modelava esse tipo de coisa. Não é de se admirar que minha pergunta tenha confundido até mesmo a inteligência artificial avançada do NPC. Decidi que esse provavelmente não era um assunto que valesse a pena ser discutido, então me dirigi à porta que saía do vestiário. Mas, no momento em que minha mão estava prestes a entrar em contato com a maçaneta dourada, ela se mexeu sozinha, fazendo-me dar um pulo para trás. Do outro lado da porta, quando ela se abriu, não estava um guarda da cidade ou um assassino, mas minha parceira temporária, usando um vestido branco. Por quanto tempo você ia ficar conversando no armário? Azuna perguntou com uma exasperação familiar. Tudo o que consegui fazer foi dar um sorriso constrangedor. Estou de volta. Fora do vestiário com a passagem secreta havia um cômodo escuro com uma grande cama de dossel bem no meio. Era claramente o quarto da Lady Nirnir, então atravessei até a porta mais distante, tomando cuidado para não olhar muito em volta. Finalmente,
estávamos em um lugar familiar, a área principal da sala 17 do Grand Cassino Hotel. Mas antes que eu pudesse desfrutar de um momento de alívio, uma figura se levantou do sofá de 3 lugares, correu para lá e agarrou meus ombros. Querido! Eu deveria ter esperado isso. Você sempre encontra um jeito de se meter em encrenca. Desculpe-me por preocupá-la, Kismel, disse eu à cavaleira elfa negra, dando-lhe um tapinha desajeitado nas costas e voltando-me para o sofá de 5 lugares. A proprietária desse quarto e gerente do volupta Grand Cassino em geral, Lady Ninir Nachoi, descansava na pilha de almofadas, lendo um livro antigo e desbotado. Seus olhos se desviaram da página e vieram para mim. Bem-vindo de volta, Kirito. Sua expressão e tom de voz estavam relaxados, até mesmo lentos, o que tornava impossível decifrar o que ela pensava sobre minha aventura solo. Uma coisa era certa, eu causei o fracasso da busca de Nirnir por Argo. Percebi isso porque o ponto de interrogação brilhante sobre a cabeça de Nirnir quando saímos desta sala horas atrás havia desaparecido. Eu sabia que teria de pedir desculpas a Argo mais tarde. Por enquanto, esperei que Kyo ocupasse seu lugar habitual ao lado do sofá. Assim que a empregada armada estava em posição, endireitei minhas costas e anunciei à jovem senhora: voltei. E... receio que eu tenha lhe causado um grande problema. Gaguejei, tentando ao máximo me desculpar formalmente. Mas Nirnir fez uma careta e me deu as costas. Não precisamos passar por tudo isso. Apenas explique o que você viu e o que aconteceu nos estábulos. Tudo bem. Kismel me entregou um copo de água, agradeci a ela com um olhar e bebi tudo. Não estava tão gelada quanto a água gelada que Argo preparou na noite passada, mas depois de uma grande aventura como a nossa, estava boa o suficiente. Revigorado, limpei a garganta e expliquei tudo da forma mais educada que pude, o que aconteceu no estábulo, como o Licão ancião era na verdade um Licão da tempestade e como ele fugiu depois que o curei. A única coisa que não mencionei foi minha discussão com Kyo sobre a dignidade dos monstros. Terminei dizendo, e isso é tudo. Nirnir permaneceu sentada, sem dizer nada por enquanto. Ela não falou por 15 segundos. Só para confirmar, absolutamente ninguém no estábulo viu seu rosto? Sim, eu disse imediatamente. Disso, eu tinha certeza. Ninguém me viu entrar, e eu estava usando o saco sobre a cabeça o tempo todo em que os encarregados puderam me ver. Coloque-o novamente. Desculpe-me? Perguntei, mas estava claro que não havia um único octômetro de possibilidade de que eu a tivesse ouvido mal, e eu certamente não tinha condições de recusar. Abri minha janela, bati na cabeça do meu manequim de equipamentos e o coloquei no saco de estopa esfarrapado. Com um pequeno movimento, o saco apareceu, com as fibras ásperas cobrindo minha visão. É assim que se parece. Percebi que minha voz estava um pouco abafada, mas a sala estava quase totalmente silenciosa, então tive certeza de que Nirnir me ouviu. No entanto, não houve resposta alguma. Olhei para Kyo ao lado do sofá, sem saber o que fazer. Por algum motivo, ela desviou o olhar de mim. Olhei para Argo, Azuna e Kismel do outro lado da mesa baixa, mas elas tiveram a mesma reação. Fiquei ali parado, esperando que alguém dissesse alguma coisa, quando Nirnir abruptamente enfiou o rosto nas almofadas, com os ombros trêmulos. Ela estava chorando? Parecia mais que ela estava segurando o riso. Em uma reação em cadeia, a cabeça de Kyo baixou, sua mão cobriu a boca e as meninas se viraram de costas para mim. Foi exatamente a mesma reação que elas tiveram quando eu espremi a fruta Narsus com minhas próprias mãos. Daquela vez, senti-me honrado por ter levado o riso ao grupo, mas fazer isso 2 vezes em um dia foi um pouco degradante demais para mim. Eu poderia ser perdoado por estar revidando. Avancei para a esquerda até ficar bem na frente de Kyo. A guerreira sentiu minha presença e olhou para cima. Naquele exato momento, estendi os braços para cima e para os lados, deixando os dedos pendurados e levantando o joelho esquerdo para ficar em uma perna só, a pose do guindaste. Bufpo! Um som bizarro escapou da mão que cobria a boca de Kyo e, por baixo do saco, eu sorri de satisfação. Mas, em seguida, a mão dela deixou a boca e foi com a velocidade de um raio até o punho do estoque ao seu lado. Ah! Espere, não! Gritei, estendendo as mãos para frente e balançando a cabeça. Nirnir se recuperou de seu ataque de riso e disse roucamente, Kyo, tenho mais a lhe pedir, por isso preciso dele vivo por mais algum tempo. Sim, Lady Nirnir. Como desejar, Kyo respondeu suavemente,
tirando a mão da arma e voltando à sua posição normal de pé. Exalei de alívio, mas ainda não sabia se deveria. Achei que o comentário de Nirnir era uma piada e queria acreditar que Kyo também estava brincando. Mas se os NPCs conseguiam usar o humor negro de forma tão eficaz, então o desenvolvimento da inteligência artificial de Argus, ou de Akihiko Kayaba, era ainda mais avançado do que eu imaginava. De qualquer forma, eu parecia ter evitado ofender, então abaixei minhas mãos e perguntei a Nirnir, posso tirar isso agora? Eu gostaria de poder dizer não, mas seria melhor se eu não caísse na gargalhada toda vez que o visse. Com sua permissão, tirei o saco da cabeça e o coloquei de volta em meu inventário, rezando para nunca mais precisar usá-lo. Nirnir fez um gesto em direção a um dos sofás de 3 lugares e eu me sentei. Argo se sentou ao meu lado, enquanto Azuna e Kismel ocuparam o outro. Kyo preparou um chá. O chá de hoje tinha sabor de canela, então tomei um gole e voltei a conversar sobre o assunto em questão. De qualquer forma, como você viu, meu rosto estava completamente coberto. De fato, os Corlões não teriam sido capazes de identificá-lo, eu acho, disse Nirnir, embora com hesitação. Ela olhou para a parte superior do meu peito e acrescentou, mas, por via das dúvidas, eu não usaria essa roupa toda preta. Você tem alguma outra cor? Não sei, admiti timidamente. Azuna acrescentou, de forma desnecessária, ele não só não tem outras cores, como também não tem outras roupas. Sério? Só essa roupa? Que você usa todos os dias, disse a garota, seu rosto de aparentemente 12 anos cheio de repulsa e pena. Estava definhando. Não, eu uso outra coisa quando vou para a cama. O fato é que as manchas nas roupas neste mundo eram simples efeitos gráficos que desapareciam com o tempo, e as roupas nunca ficavam fedorentas com o suor, mas decidi não mencionar esses fatos. Havia banhos neste mundo, mas não me lembrava de ter visto nenhum tipo de utensílio de lavanderia. Se não havia o conceito de lavanderia, então qual era o problema de usar as mesmas roupas sem nunca trocar? Mas nenhuma quantidade de argumentos egocêntricos impediria Nirnir de me encarar. Se você tivesse dito que não tinha nem roupa de dormir, eu diria para você dormir no chão da próxima vez. Bem, se isso é tudo que você tem, é tudo que você tem. Kyo, tenho certeza de que algumas das roupas de meu pai ainda estão por aqui. Encontre algo para ele que não seja preto. Ela acenou, fazendo com que a empregada lhe desse um olhar preocupado. Tem certeza? Sim. De qualquer forma, elas só estão entupindo os guarda-roupas. Azuna assumiu um ar pensativo depois de ouvir os dois conversarem dessa forma, e eu percebi o que ela estava pensando. Se Nirnir tivesse pai e mãe, um deles seria o líder da família Nashoi, é claro. Mas se a jovem Nirnir era quem estava no comando, seus pais provavelmente já estavam. Eu não tinha certeza se deveria realmente perguntar para confirmar a resposta a essa pergunta. Então, em vez disso, Kismel fez isso. Lady Nirnir, você não tem pais ou irmãos? Não, confirmou Nirnir, sua expressão lenta permanecendo inalterada. Minha mãe e meu pai faleceram há muito tempo. Eu não tinha irmãos, então sou eu que cuido da casa agora. E quanto à sua família, Kismel? A cavaleira olhou para baixo. Meus pais moram na cidade, no 9º andar. Mas minha irmã foi chamada para a árvore sagrada durante uma batalha com os elfos da floresta há apenas 50 dias. Entendo. Você tem minhas condolências. Nirnir trocou sua xícara de chá por uma taça de vinho tinto, que ela levantou em sinal de honra, fechou os olhos e bebeu. Ela abaixou a taça vazia, girando-a nos dedos, e disse a ninguém em particular, os liusulanos e os calecianos não podem deixar de continuar sua luta, mesmo depois de séculos. Bem, não tenho espaço para criticar. Estou brigando com os Corlões há anos. Eu também não tenho ódio dos elfos da floresta, mas talvez... Kismel diminuiu a velocidade e deixou as palavras pairarem no ar antes de fechar a boca. Quando ela continuou, foi em um sussurro reprimido. Talvez, se um bebê nascesse novamente de Liuzula e Carizó, carregando o sangue das 2 sacerdotisas que deram suas vidas à árvore sagrada para impedir a guerra antiga, poderíamos finalmente ver um fim para essa longa, longa batalha. Ou assim Sua Majestade me disse uma vez. O que? Disse em voz alta, não Nirnir, nem Kyo, nem Azuna, nem Argo, mas eu. Imediatamente me arrependi, mas não podia voltar atrás agora, então limpei a garganta e perguntei o que estava pensando. Esse bebê com o sangue das sacerdotisas.
Você não disse que as sacerdotisas da árvore sagrada morreram há muito tempo, durante a grande separação? Então, como pode haver? Oh, a menos que suas linhagens familiares ainda estejam vivas hoje. Não é esse o caso, disse a cavaleira, balançando a cabeça. Por um lado, as sacerdotisas que serviam à árvore sagrada preta e branca não são uma posição hereditária nem em Liuzula nem em Calisó. Quando a sacerdotisa chega ao fim de sua vida e seu poder de oração diminui, um bebê nascido em algum lugar do reino contém esse poder e se torna a próxima sacerdotisa. Mas depois do feito milagroso da grande separação, não houve um único bebê que carregasse o poder da sacerdotisa, mesmo depois de tantos anos. Não em Liuzula, e suspeito que também não em Calisó. Estou vendo. Era um arquétipo de história que se via com frequência tanto na fantasia ocidental quanto na oriental, mas, olhando para a expressão melancólica de Kismel, parecia insensível resumi-lo dessa forma. Os elfos de Enkrad não tiveram escolha a não ser crescer com uma identidade de exilados, expulsos de seu belo lar. Portanto, fazia sentido que os elfos da floresta quisessem coletar as 6 chaves sagradas para abrir o santuário e devolver a fortaleza flutuante à terra. O problema era que, de acordo com as lendas dos elfos negros, abrir as portas do santuário levaria Enkrad a uma ruína catastrófica. E, conforme afirmado pelos elfos caídos, abrir o santuário faria com que até mesmo a maior magia deixada para a humanidade desaparecesse sem deixar rastros. Não estava claro exatamente o que essa catástrofe implicava, mas havia uma chance maior do que zero de que isso significasse que a Enkrad não iria deslizar suavemente para baixo, mas sim bater na Terra como um meteorito em uma grande explosão, obliterando todos os NPCs, monstros e jogadores, o que significava que Azuna, Argo e eu realmente morreríamos. E se a maior magia deixada para a humanidade mencionada pelo general Enitzai dos Caídos fosse a nossa arte de escrita mágica, ou seja, a janela do menu do jogador, então não poderíamos trocar de equipamento, ganhar habilidades ou manter itens em nosso armazenamento virtual. Isso tornaria impossível chegar ao 100º andar. Parecia improvável que o status de uma missão que apenas Azuna e eu estávamos seguindo pudesse decidir o destino de outros 8.000 jogadores sobreviventes do Sal, mas depois do que aconteceu em Station no 6º andar, eu não podia descartar a possibilidade. Como a guilda PK matou o Senhor de Station, ninguém que viesse depois poderia iniciar a missão Maldição de Station. Se a malícia de um único jogador pudesse arruinar a missão principal de um andar inteiro, eu não poderia descartar categoricamente a queda da própria Enkrad. Tínhamos que fazer o que fosse preciso para recuperar as 4 chaves que Kisara, a saqueadora, nos roubou, pensei com determinação renovada. Nirnir bateu palmas para cortar o ar sombrio. Agora, Kyo, traga todas as roupas de papai que temos. Vamos trabalhar juntos para escolher uma que sirva ao Kirito, disse ela. Quando a vi, gritei internamente de consternação, mas não havia como escapar agora. 10 minutos depois, o período de terror e calafrios do vestiário finalmente terminou, e eu me afundei no sofá, sentindo um tipo de exaustão mental que raramente havia experimentado na vida. Por fim, as mulheres escolheram uma camisa de linho azul clara de meia manga, uma calça 3/4 de algodão branco e sandálias trançadas de couro marrom, uma combinação bem resort. Entre as roupas que Kyo trouxe estavam smokings brancos, seda carmesim e camisas com babados, o tipo de roupa que os nobres franceses usavam. Portanto, pelo menos eu não precisei usá-las, embora, de perto, a camisa de linho tivesse padrões florais muito finos e as calças fossem frias e suaves ao toque. Eu não entendia muito de moda em nenhum mundo, mas só de usá-las já ficava claro que comprar essas roupas em uma loja de NPCs custaria um total de pelo menos 5.000 col. Bem, você fica melhor só de não usar preto, disse Nirnir, bebendo sua segunda taça de vinho. Endireitei minhas costas e fiz uma reverência formal. Meus agradecimentos. Farei o possível para devolvê-las tão limpas quanto quando você as deu para mim. Não precisa devolvê-las. De qualquer forma, não tenho utilidade para elas. Mas não consegui dizer a mim mesmo, são uma lembrança de seu pai, não são? Normalmente, Azuna me ajudaria a sair de uma situação social embaraçosa, mas ela tinha ido com Kismel e Argo para o vestiário. No entanto, Nirnir percebeu o que eu estava pensando e deu de ombros, com os ombros nus visíveis por cima do vestido de verão. Você viu o guarda-roupa quando entrou pela porta oculta. Tenho 1 tonelada de roupas do papai deixadas para trás. Isso é verdade. Ele era um cara muito elegante, não era? Suponho que sim.
Ele ia para os andares superiores para gastar dinheiro com elas, já que não há grandes lojas no 7º andar. Acredito que foi assim que ele conseguiu a camisa que você está usando agora, querido. Dos andares superiores. Repeti, olhando para o teto. Mas para ir entre os andares é preciso atravessar a torre do labirinto, o pilar dos céus, onde uma fera guardiã se esconde, certo? Ele não as derrotou, não é? Se isso fosse verdade, não precisaríamos lutar contra o chefe do andar aqui, pensei com otimismo. Demorou apenas um segundo para que essa ideia fosse derrubada, dificilmente. Somente aventureiros imprudentes e que desafiam a morte, como vocês, ousariam tentar chegar a essa torre. As equipes de captura de monstros que nós e os Corlões empregamos são lutadores veteranos, mas mesmo eles estão proibidos de se aproximar da torre. Ah, estou entendendo. Nesse caso, como ele? Você sabe que há alguns que viajam entre os andares sem usar as torres como passagem. Sem usar as torres? Eu me perguntava, até que me dei conta. Havia um sistema de teletransporte em cada andar que os humanos não podiam utilizar. Oh, você quer dizer, eu? Nesse momento, a porta do quarto se abriu com força, e Azuna entrou com as bochechas coradas. Oh, uau! Isso foi incrível! Você deveria ter visto, querido. Eu vi isso antes. Então você deveria ser mais entusiasmada, repreendeu Azuna. Ela se virou para Nirnir e disse, obrigada por nos mostrar suas roupas, minha senhora. Eu nunca vi um guarda-roupa tão bonito neste mundo, ou mesmo no lugar de onde vim. Fico feliz que você tenha gostado, respondeu Nirnir com um sorriso. Se os tamanhos fossem iguais, eu teria adorado presenteá-la com alguns deles, mas... Azuna lhe deu as costas. Não, eu não conseguiria. Eu me diverti muito só de olhar para eles. Então... No final, ela se afastou de forma desajeitada, o que me sugeriu que ela se deparou com a mesma pergunta que eu havia feito um momento antes. As roupas e armaduras deste mundo não tinham o conceito de tamanho. Elas sempre se esticavam ou encolhiam para se ajustar à pessoa que as equipava. Mas isso não se aplicava ao guarda-roupa da Lady Nir, aparentemente. Nesse sentido, eu supunha que era minha sorte que as roupas do pai dela fossem do meu tamanho. Embora talvez fosse apenas o caso de todas as roupas serem divididas entre as especificações adulto e criança, e a função de dimensionamento automático só funcionava dentro dos limites de cada uma delas. De qualquer forma, Azuna rapidamente recuperou seu sorriso, agradeceu novamente a anfitriã e se sentou no sofá. Argo e Kismel a seguiram, então tomamos o bule de chá fresco de Kyo enquanto eu voltava ao relatório que havia sido interrompido anteriormente. Mais uma vez, permita-me pedir desculpas por ter saído sozinho. Não sei como posso compensá-la por desperdiçar o descolorante que você se deu ao trabalho de fazer. Pedi desculpas, procurando em meu vocabulário as melhores palavras possíveis para descrever minha contrição. Mas Nirnir me interrompeu novamente. Já lhe disse, chega disso. Não há nada que possamos fazer com relação ao que já foi feito. Prefiro falar sobre o que vem a seguir. O que vem a seguir? O plano inicial de Nirnir era borrifar o descolorante no Licon ancião na arena de monstros, revelando assim a verdadeira cor de seu pelo para os convidados apostadores e deixando claro o comportamento dos Corlões de violar as regras. Mas eu usei o único frasco do agente branqueador e o Licon da tempestade fugiu pelo mapa. Não havia como consertar nossa estratégia, ao que me pareceu. Quando não consegui pensar em um novo comentário, Argo cruzou os braços e as pernas e disse: o Licon que o Keyboy libertou fugiu, mas isso significa apenas que há um espaço vazio nas lutas desta noite. Lady Nir, como vocês decidem cobrir algo assim? Não temos regras para isso, disse a jovem chefe da casa, balançando sua taça de vinho para frente e para trás em vez de balançar a cabeça. Como eu lhe disse, um monstro registrado para uma luta deve aparecer. Essa é a regra do Gran Cassino. Mas você disse que essa regra já foi quebrada antes, observou Azuna. 2 vezes, de fato. Nirnir assentiu com a cabeça. Em ambos os casos, a casa que não conseguiu cumprir a regra teve de se desculpar diretamente com a outra e pedir o direito de substituir por um monstro diferente. Isso envolve muita vergonha e reparações caras. E isso acontecerá aqui também? Perguntou Kismel, que estava sentada ao meu lado. Nirnir olhou para a elfa, seus olhos escuros e avermelhados piscaram várias vezes primeiro. Não tenho certeza.
Bardum Corley pode decidir que foi culpa do ladrão de cães misterioso o fato de ele não poder submeter seu Lycan para a batalha, e se recusar a admitir o erro de sua família. Ah, entendo. Por mais que me custe admitir, disputas semelhantes surgiram entre os 3 cavaleiros de Liuzula, pelo que ouvi, perder equipamentos durante as sessões de treinamento em grupo, errar o horário de reunião das missões cooperativas. Quando essas coisas aconteciam, os diferentes grupos sempre resistiam em assumir a responsabilidade. Nesse sentido, os humanos e os elfos são muito parecidos, disse Nirnir, sorrindo ironicamente. O que significa que Bardum pode alegar que foi um membro dos Nashoi que fugiu com o Lycan, e nos culpar pela perda, o que seria verdade, é claro. Ela me lançou um olhar perspicaz, e eu encolhi a cabeça o máximo que pude em meus ombros. Mas Nirnir não estava com raiva, ela parecia estar segurando o riso, quando muito. No entanto, eles não podem rastrear sua identidade pelas roupas que você usou, então tudo o que temos a fazer é insistir que não temos ideia disso. Em última análise, eles terão que nos pedir para permitir que substituam seu monstro por outro. E você aceita essa substituição? Perguntou Kyo da lateral do sofá. Nirnir murmurou pensativamente para si mesma, um maneirismo que, na verdade, era bastante adorável. Por trás dos olhos fixos em sua taça de vinho, sua mente parecia estar trabalhando arduamente. Nirnir era uma NPC, inteligência artificial avançada ou não, portanto seu cérebro real não era a dela, mas estava localizado em algum lugar do mundo real, provavelmente no processador do servidor SAL na sede da Argus. No entanto, era impossível ver seu avatar como apenas uma cifra visual e nada mais. Mas, da mesma forma, Azuna, Argo e eu também éramos apenas avatares vazios sem cérebros reais. A única diferença entre nós era se o avatar estava conectado a um cérebro biológico ou a circuitos integrados. Após alguns segundos de reflexão, Nirnir declarou: como a partida não pode ser cancelada, teremos que aceitá-la no final. No entanto, seguindo os precedentes do passado, poderemos exigir algum tipo de compensação. Em vez de simples bens ou dinheiro, eu preferiria algo que pudesse expor as más ações dos Corlois. Que tipo de coisa seria essa? O direito de inspecionar o estábulo dos Corlois sem aviso prévio, disse ela, para minha surpresa de boca aberta. Mas Azuna, que estava sentada à minha frente, entendeu o significado de Nirnir com sua perspicácia habitual. É claro. Se inspecionarmos o estábulo, poderemos encontrar vestígios do corante vermelho ou alguma outra evidência do esquema deles. E se eles se recusarem, isso seria essencialmente admitir que estão escondendo algo. Mas e se eles se recusarem a fazer isso, sabendo que serão suspeitos de qualquer forma? O que acontecerá em seguida se os Corlois recusarem uma inspeção, senhorita Nir? Perguntou o Argo. Nirnir exibia um sorriso frio que não combinava nem um pouco com sua aparência de pré-adolescente. Então, recusaremos o pedido de substituição e eles terão de apresentar um novo Lycan ancião ou cancelar as partidas da noite. A partida final é às 10h30, portanto, eles têm mais de 7 horas para agir, mas não há como enviar um grupo de captura para o habitat dos Lycaons no extremo oeste e trazê-lo de volta a tempo para a luta, mesmo com todas essas horas. Portanto, em termos práticos, eles devem optar por cancelar. Mas, mais cedo, você disse que a partida não pode ser cancelada, eu disse por fim. Foi sua empregada quem respondeu. É isso mesmo. As batalhas no cassino todas as noites são um teste de 5 partes para determinar quem deve ser o herdeiro legítimo, de acordo com a última vontade de Falhari, o fundador. De acordo com nossas regras habituais, se uma única luta for cancelada, os testes serão considerados concluídos e a próxima série melhor de 5 determinará o chefe oficial da casa. Bardum Corley é motivado por ganhar dinheiro, ele não correria esse risco. Nirnir balançou a cabeça e acrescentou: isso está correto. Portanto, acredito que Bardum aceitará uma inspeção em seus estábulos. Se encontrarmos evidências de irregularidades, isso me dará os meios para fazer os Corlois pagarem, embora não tão eficazmente quanto se a estratégia de branqueamento de Peres tivesse funcionado. Espere, quero dizer, por favor, espere, minha senhora, interrompi, inclinando-me para frente. Eu pretendia fazer a pergunta que eu tinha certeza de que Azuna, Argo e Kismel também estavam se perguntando. Se cancelar a partida é contra as regras, trapacear também não deveria ser ilegal. Isso não seria o fim das partidas de teste também, e o envio direto para a batalha oficial para determinar o líder legítimo? Nirnir não respondeu de imediato.
Ela girou o pouco de vinho tinto no fundo de sua taça e depois a terminou. Entregou o copo vazio a Kyo e me encarou. Eu não queria envolvê-lo na confusão que se seguiria, e é por isso que não mencionei isso. A lei estabelece que, se um dos lados for acusado de trapaça, a questão será julgada pelo espírito de Falhari. O espírito do Falhari, gritou Argo, incrédula. Ela abriu os braços e fez um grande gesto com as mãos. Quer dizer que você vai invocar o espírito do seu antepassado por meio de um ritual e tal. E não é só isso, concordou Nirmir. Ao lado de Argo, os ombros de Azuna se curvaram. Ela odiava qualquer coisa relacionada a fantasmas. Seria bom tranquilizá-la, mas, infelizmente, havia muitos monstros do tipo astral neste mundo, como fantasmas e espectros. Eu não podia descartar a possibilidade de o espírito de Falhari aparecer. Mas, apesar de falar sobre fantasmas, Nirmir simplesmente ignorou o assunto. No entanto, ninguém nunca ouviu, inclusive eu. Por um lado, desde a fundação do Gran Cassino, nunca pedimos o julgamento de Falhari. Nesse caso, se você for inspecionar o estábulo deles e encontrar alguma tinta ou outra evidência, isso vai significar alguma coisa? Perguntou Kismel em um tom comedido. Se o espírito de Falhari não aparecer com um ritual, como ele fará seu julgamento? As regras dizem o que acontece depois. Nada disso. Mas isso não é da sua conta, disse Mimir de forma bastante brusca ao se virar de Kismel para mim. Querido, não estou criticando você por tirar o Lycan ancião dos estábulos do Skorloy, salvar sua vida e deixá-lo livre. Mas se você se sentir arrependido pelo que fez, você fará outro trabalho para mim. Assim que as palavras terminaram, uma exclamação dourada apareceu sobre a cabeça da garota. Aparentemente, a série de missões ainda não havia terminado. Deixando de lado os instintos de jogador, minha moralidade não me permitiu recusar esse pedido. Eu queria dizer sim imediatamente, mas não fui eu quem iniciou a busca da Lady Nir, foi a Argo. Olhei para a agente de informações para saber o que ela pensava, seus olhos grandes piscavam com propósito. Eu praticamente podia ouvir a voz dela me dizendo telepaticamente: não fique aí sentado como um burro, aceite. Então, rapidamente me voltei para Nirmir e disse: claro. O que você precisar. Fico feliz em ouvir isso, disse ela, sorrindo, enquanto a marca se transformava em uma interrogação acima da cabeça. Ela se recostou nas almofadas e entrou no modo de explicação. Não se preocupe, este trabalho não será difícil nem perigoso. O que significa? Quero que você me acompanhe na inspeção das celas dos monstros do Skorloy. Ah, estou vendo, eu disse, enquanto, por dentro, pensava, eu tenho que voltar lá. Mas, para ela, apenas acenei com a cabeça e disse, isso será fácil. Mas não sei se isso vai ajudá-la. Desde que você se lembre do layout, tudo bem. Nenhum dos meus funcionários jamais entrou nos estábulos do Skorloy. Minha expectativa é que o tempo que teremos para entrar e dar uma olhada cairá no período de 2 horas entre o fim dos jogos diurnos e o início dos preparativos noturnos. Precisarei de um guia para me ajudar a identificar qualquer sinal de irregularidade. Ok. Bem, eu ficaria feliz em lhe mostrar o local, mas não me lembro de ser tão complexo por dentro, murmurei, imaginando meu mapa mental dos estábulos do Skorloy. À esquerda do sofá, Kyo disse. Então, você se lembra de quantas celas de monstros havia? É claro, eu disse. Depois percebi que, enquanto contava o número de celas no lado direito do corredor do porão, não prestei atenção no lado esquerdo. Portanto, não podia ter certeza. Havia, 8 ou 9 ou 10 ou 11 ou mais. Não é isso que significa lembrar, disse ela. Azuna e as outras balançaram a cabeça.